Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, na aula de história de hoje, eu lanço para vocês na plataforma um texto que dá uma continuidade com aquilo que eu já apresentei para vocês, com aquele conteúdo relacionado aos tropeiros que eu já comentei para vocês. Então, só retomando brevemente, os tropeiros foram figuras extremamente importantes na construção e na formação e no desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, né? Foram eles que se sacrificavam no transporte do gado vivo, do gado que era a nossa riqueza aqui no estado, e transportavam ele para outras regiões do país. Então eles têm todas as glórias, eles merecem todo o nosso reconhecimento por conta disso. O texto que eu mando na plataforma hoje, ele é uma complementação dos tropeiros e do trabalho que eles desenvolveram no nosso estado, onde eles ocupam os espaços e também transformam as paisagens. Por quê? Porque nos trajetos que os tropeiros realizavam para o transporte de gado, como eu acho que eu falei no vídeo passado, eles precisavam realizar algumas paradas, alguns lugares que eles tinham que parar para se alimentar, para fazer sua higiene, para alimentar o próprio gado. Esses lugares, eles depois se transformam em grandes cidades, em grandes povoamentos. E aí vocês vão ver lá na plataforma algumas cidades que a gente conhece são originadas por essas paradas dos tropeiros. Então, pessoal, basicamente o que o texto fala? Ele fala sobre essa figura dos tropeiros para o Rio Grande do Sul, fala sobre a questão da nossa riqueza, sobre o próprio gado, a questão do gado ser a nossa riqueza e dos tropeiros serem os responsáveis por levar essa nossa riqueza para todos os lados do país. Fala sobre as dificuldades, sobre as cidades que eles formaram e também fala sobre as charqueadas, sobre as estâncias, tá? O que eram as estâncias? As estâncias era onde o gado era criado. E nessas estâncias a gente tinha muita gente trabalhando, principalmente os escravos. Então as estâncias eram os lugares que se criava esse gado para que ele pudesse ser transportado, tá? A gente tinha muita gente escravizada, muita gente que sofria com isso, que trabalhava indevidamente, que eram os índios, né, que foi a principal referência, e os africanos também trabalhavam com essa criação. Só que com o passar do tempo, todo esse transporte do gado vivo, ele se tornou muito caro para o Rio Grande, para os tropeiros e para o estado, ele se tornou um grande sacrifício, certo? E como o Rio Grande do Sul, a riqueza que nós tínhamos era o gado, começou a se pensar numa possibilidade de continuar transportando o gado, porém não mais vivo. Só que, gente, naquela época a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, dos caminhões refrigerados para transportar essa carne, por exemplo, né? E aí o que foi criado? Foi pensado na possibilidade de transformar esse gado em charque. O charque é uma carne seca no sol e salgada, que o sal que é colocado nela, nessa transformação, faz com que ela se conserve por mais tempo. Então, provavelmente vocês já ouviram ou já comeram o carreteiro de charque, que é a carne seca, ou a carne do sol, que é uma carne que ela é seca no sol e ela é salgada para se conservar melhor. O desenvolvimento do charque, ele rendeu muito mais para a economia do Rio Grande do Sul, resolvendo um outro problema, uma outra questão do transporte do gado vivo e arrumando uma outra alternativa econômica, que era esse transporte do charque, que ficava muito mais viável. E também, pessoal, a questão do charque atraiu muitas pessoas para o trabalho nas charqueadas, nessa transformação do gado, que era o abatimento do gado, eles matavam o gado, transformavam o gado na carne do sol, na carne seca, tá? E isso atraiu muita gente para trabalhar nisso. E começou um desenvolvimento muito grande, tanto que até hoje o charque é referência no nosso estado, certo?
Basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje, nessa questão dos tropeiros, de todo esse transporte que eles vinham realizando com o gado vivo e como chegou uma altura que já estava se tornando inviável esse transporte, se pensou na possibilidade de transformar esse gado vivo num outro recurso, né, utilizando a nossa riqueza, porém de outra forma, para que a economia continuasse se movimentando, continuasse dando os frutos. E essa alternativa foi através da carne do sol, foi através do charque. Então, o charque se tornou nossa grande riqueza e ela é nossa referência também no nosso estado e no Rio Grande do Sul, e foi levada também para outras regiões do país também, certo? Um beijo, até mais!